Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nos alegramos, pois estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E você é muito bem-vindo a mais um programa da Escola Dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Mas antes vamos orar, clamando a proteção e a orientação do Senhor sobre as nossas vidas durante esse estudo. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e nós Te louvamos e Te adoramos, pois Tu és o Deus tremendo, Tu és o Deus cheio de graça, o único que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja guardando cada um dos Teus servos, ó Pai, e que neste momento de estudo da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ó Deus, que sejamos realmente transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja me usando, Senhor, para transmitir essa palavra a todas as pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, hoje nós entramos na nossa 10ª lição desse trimestre. E o título da nossa lição é A Visão das Taças e das Pragas. E o nosso texto está em Apocalipse, capítulos 15 e 16. E como objetivo dessa aula nós temos conhecer a visão de João sobre as taças com as pragas, celebrar ao Senhor pelos seus feitos, compreender que todo juízo divino está sob o comando do Senhor. E o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse 15, versículo 3. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Agora eu faço algumas perguntas, uma pergunta em especial para você. Em algum momento você já participou de uma disputa entre duas torcidas? Por exemplo, um jogo de futebol torcendo para o seu time favorito, uma gincana com diversas atividades. Você já participou? Se caso você tenha participado, você estava no time ou grupo que ganhou ou que perdeu? Como foi essa experiência de ter ganhado ou de ter perdido? Nesse texto base que estamos estudando agora de Apocalipse capítulo 15 e 16, fala de dois grupos, o grupo dos vencedores e o grupo dos perdedores. Os capítulos 15 e 16 apresentam a visão das 7 taças, ou seja, os 7 cálices da ira, da retribuição divina final, que constituem os últimos flagelos, que são os castigos provenientes da 7ª trombeta, que, por sua vez, teve como origem os 7 selos. Esta sequência de acontecimentos mostra que o juízo de Deus frente ao mal imposto pelo mundo não será adiado por muito tempo. O tempo da graça concedido para o arrependimento está findado. Consequentemente, a única maneira de se evitar a cólera divina é ao senhorio de Cristo, cujo retorno é iminente. O louvor dos vencedores, Apocalipse 15, versículos de 1 a 4. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro
mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O sinal do céu revela 7 anjos com os 7 últimos flagelos, ou seja, os 7 últimos castigos que vêm para completar a ira de Deus sobre os desmandos da humanidade inimiga do Evangelho. Nas palavras de Russell Shedd, são as últimas pragas, como as que precederam o Êxodo, porque serão coroadas com êxito no seu propósito, a libertação do povo de Deus e do seu cativeiro. A ira de Deus acabará com a destruição do anticristo e suas hostes e a vinda do Senhor. Os santos que venceram a besta já atravessaram o mar de cristal misturado com fogo da santidade e a justiça de Deus, tendo sido resgatados por Deus, como foram os israelitas, como está escrito em Êxodo 14:15. Esta visão de João retrata ainda a situação daqueles que foram martirizados pela perseguição e que agora contribui para confortar e encorajar os crentes que ainda batalham pelo Senhor em meio à tirania da besta. Na sequência, os santos remidos oriundos de todas as nações e que experimentaram o martírio entoam com harpas, cânticos de louvor e ações de graças que celebram 2 importantes eventos salvadores, sendo o primeiro a libertação do povo israelita do Egito por meio de Moisés, rompendo através do Mar Vermelho que se abriu, e a libertação das amarras do pecado por intermédio do sangue do Cordeiro vertido na cruz. Neste ponto, Russell Shedd assim se expressa: o cântico do Cordeiro louva aquele que os resgatou, pois este canto tem como tema Jesus, que com seu próprio sangue tornou vermelho o mar que separava Deus dos pecadores. Assim, abriu o caminho da reconciliação. Os cânticos aqui entoados levam uma declaração grandiosa que diz: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, que indica as poderosas obras de Deus na história desde a criação do mundo, sustentando todas as coisas. Vale ressaltar o comentário do Dr. Russell Shedd: Rei das nações, quem não temerá e glorificará o seu nome? Um dia o politeísmo, o ateísmo e o agnosticismo desaparecerão por completo. Será impossível deixar de honrar a Deus quando Ele se manifestar aos homens. Só Ele pode ser descrito como santo, absolutamente perfeito e separado de toda contaminação de justiça. Os povos, sem nenhuma exceção, virão para adorá-lo, porque seus julgamentos têm sido revelados, como está escrito em Apocalipse 15:4. E agora vamos para o significado das taças, que se encontra em Apocalipse 15, 5 a 8. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu
o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. João viu aberto nos céus o santuário do tabernáculo do testemunho. Do santo celestial saíram 7 anjos que tinham 7 flagelos a serem derramados sobre a terra. Ray Summers adverte que este tabernáculo visto por João não é descrito como o templo de Salomão ou como qualquer um dos que lhe sucederam. Trata-se da tenda do testemunho, do tabernáculo do deserto, como está escrito em Números 9:15. Aqui não se abre o tabernáculo para mostrar a arca do concerto, como se vê em Apocalipse 11:19. Abre-se sim para deixar que os 7 anjos saiam da sala de recepção e esvaziem as taças da vingadora ira de Deus sobre a terra. Os anjos vestem trajes apropriados, assemelhando-se aos dos sacerdotes do antigo pacto. O tecido de puro linho representa pureza e santidade. As cintas de ouro indicam riquezas e realeza daqueles que atuam como agentes a serviço de Deus. Um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos as 7 taças de ouro transbordantes da ira de Deus. São uma espécie de vaso largo e raso, ou seja, essas taças é como se fosse um vaso largo e raso, muitas vezes relacionado ao culto no templo. O texto mostra que o tabernáculo se encheu de fumaça procedente da glória e do poder de Deus. Isso nos lembra a inacessibilidade divina desde o Antigo Testamento, como está escrito em Êxodo 19:21. Nesse contexto, Ray Summers comenta: isto quer dizer que a ira de Deus se completou. Foi dita aos santos mártires do capítulo 6 que esperassem, porque o tempo ainda não estava em condições para a vingança divina, e já não há mais tempo para intercessões durante esta visitação da ira divina. Tudo isto prepara uma transição fácil e suave para a cena seguinte, que apresenta o esvaziamento das 7 taças da ira. E agora nós veremos sobre o derramamento das taças. Apocalipse 16:1-21. Agora estamos prontos a examinar as 7 taças da ira de Deus. Embora haja semelhanças entre as taças e algumas das trombetas vistas previamente, há também diferenças significativas. As trombetas, elas tinham o propósito de advertir os habitantes da terra acerca do juízo parcial de Deus sobre 1/3 da criação, visando dar ao homem mais uma chance de arrependimento. Então as trombetas era apenas um alerta. Já os julgamentos das taças se mostrarão mais intensos e abrangentes, aniquilando tudo que envolve as forças que se levantam contra Deus. A primeira taça que nós vamos estudar encontra-se em Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide
E derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. João ouviu uma grande voz vinda do santuário e ordenando aos 7 anjos para que fossem e derramassem as 7 taças sobre a terra. Assim, a primeira taça foi derramada e caiu sobre os homens, assinalados como o nome da besta, e lhes acarretou úlceras, chagas profundas e malignas. A Bíblia de Estudo MacArthur nos informa que a Septuaginta usa a mesma palavra grega para descrever as úlceras em outros pontos da Bíblia, como a 6ª praga que assolou o Egito na época de Moisés, conforme Êxodo 9, de 10 a 11, e as que atingiram Jó capítulo 2, versículo 7. Já no Novo Testamento, a mesma palavra retrata as feridas abertas no corpo do mendigo Lázaro, conforme Lucas 16, 21. Contudo, aqui, com as 7 taças da ira divina, a abrangência desses flagelos será total, pois em todo o planeta a humanidade ímpia que insistiu em adorar a besta será angustiada com feridas incuráveis. A segunda taça, Apocalipse 16, versículo 33. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Quando a segunda taça foi esvaziada sobre o mar, as águas se transformaram em sangue, e todos os seres vivos em contato com o mar pereceram. De fato, de acordo com MacArthur, as águas dos oceanos do mundo ficarão espessas, escuras e coaguladas, como o sangue de um cadáver. A morte e a decomposição de bilhões de criaturas do mar acrescentarão intensidade ao sofrimento desse castigo. Charles Healy ainda acrescenta: pode-se imaginar o mau cheiro e as doenças decorrentes desse juízo. O impacto deste julgamento sobre a economia mundial é inimaginável. A terceira taça, Apocalipse 16, versículos de 4 a 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia certamente: Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira taça da ira foi derramada e agora afeta os rios e as fontes das águas, que também se tornaram em sangue. É relevante notar que no derramar desta taça, o anjo das águas diz que aqueles iníquos, incluindo o anticristo, que fizeram jorrar como água o sangue inocente de santos e profetas, são agora merecedores de encontrar apenas sangue para saciarem a sua sede, conforme os versículos 5 e 6, cujo justo castigo divino é reconhecido pelo anjo. Os justos juízos de Deus cumprem aquilo que antes, na abertura do 5º selo em Apocalipse 6, de 9 a 11, fora prometida aos mártires que morreram por causa do testemunho de fé que sustentava e que haviam reivindicado por justiça
justiça da parte de Deus. Assim, a vingança vem e a justiça de Deus alcança aqueles que participam do sistema assassino da besta. Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por isso é necessário que tenhamos confiança nas promessas do nosso Senhor. A quarta taça, Apocalipse 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O Sol é a nossa estrela mais próxima e responsável por nutrir a Terra e seus habitantes com luz, calor e energia suficientemente planejado nos mínimos detalhes pelo Criador para permitir a manutenção de todas as formas de vidas existentes, inclusive a coroa da criação, o homem. Porém, quando a quarta taça da ira divina é despejada sobre o Sol, esse fino equilíbrio é rompido e o astro se torna mortífero, com o aumento exagerado de temperatura, permitindo que os homens maus sejam queimados com intenso calor do fogo. Eles blasfemaram contra Deus e não abandonaram suas perversões. Vamos para a quinta taça, Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O quinto anjo esvaziou a taça sobre o trono do anticristo, cujo reino deste mundo, que jaz no maligno, se tornou em trevas e já está sendo julgado. De acordo com D.L. Moody, a quinta taça da ira é semelhante ao juízo da quarta trombeta, conforme Apocalipse 8:12, e a nona praga do Egito, Êxodo 10, 21 e 22, em sua manifestação de trevas, exceto que nesta ocasião é o reino da besta que é coberto pelas trevas. Deus está agora começando a atingir o trono do seu grande inimigo, que tem sido a causa vital do engano dos homens, seus crimes horríveis e o seu ódio contra Deus. Grandes dores e males recaem sobre o reino tenebroso, cujos habitantes impenitentes chegam a morder suas línguas em terrível angústia causada pelos efeitos duradouros dos flagelos que trouxeram-lhes úlceras, sede e calor insuportável. MacArthur avalia o motivo da blasfêmia insistente contra Deus como sendo o sinal de sua contínua lealdade ao anticristo e raiva deles de Deus por causa da acumulação de misérias causadas pelas primeiras 5 taças. Vamos para a sexta taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. A sexta taça derramou-se sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que facilitasse a passagem dos reis do Oriente, oriundos do lado do nascimento do sol, que com seus exércitos
pelejarão contra Cristo. Segundo o comentário de D.L. Moody, as grandes hordas da Ásia serão envolvidas na batalha decisiva e esmagadora do grande dia de Deus. O Extremo Oriente tem tido profundo significado para a civilização ocidental apenas neste último século, e o mesmo acontece com o Oriente Próximo desde o término das Cruzadas. Ali nós vemos sobre a visão do Armagedon, nesse mesmo capítulo 16. Mas o que vem a ser esse Armagedon? Primeiro, vamos fazer a leitura de Apocalipse 16, versículos 13 a 16. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O secamento sobrenatural das águas do chamado Grande Rio, o Eufrates, facilitará o acesso dos exércitos das nações do Oriente para a grande batalha na região das planícies próximas ao Armagedon. Nome hebraico do Monte Megido, cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. Este local fora um famoso campo de batalha dos hebreus, palco de muitas pelejas, entre elas a vitória de Gideão com seus 300 homens contra os medianitas, conforme temos em Juízes, capítulo 7. Neste ponto, Moody assim se expressa: esta passagem abrange uma das mais terríveis declarações da Bíblia, isto é, que espíritos imundos, versículo 13, espíritos de demônios operando milagres, irão ao encontro dos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja, versículo 14. Isto pode significar nada mais que no final dos tempos os governadores da terra serão endemoniados. E somos quase compelidos a crer, pelos acontecimentos dos últimos 40 anos, que alguns governantes já têm sido possuídos por demônios. Ray Summers ainda argumenta que as 3 rãs talvez simbolizem alguma forma de propaganda maligna, visto que saem das bocas dos 3 aliados. A religião verdadeira não tem inimigo pior, e Satanás não tem melhor aliado do que a falsa propaganda. A 7ª e última taça, Apocalipse 16, versículos 17 a 21. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também
desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A última taça completa a ira de Deus e precede o glorioso retorno de Cristo, sinalizando o término da história da era presente e o fim do império das trevas. É a hora de maior terror para a humanidade perversa que trabalha para a trindade profana, composta pelo dragão Satanás e as 2 bestas, o anticristo e o seu coadjutor, o falso profeta. No comentário Moody encontramos o seguinte: aqui a ira de Deus está dirigida contra o ar e a declaração do juízo se segue por relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, versículos 18 e 19. Os distúrbios nos ares culminam com a queda de grandes pedras, Apocalipse 16, 21, pesando cerca de 1 talento cada, ou seja, 26 quilos cada pedra. E outra vez os homens blasfemaram contra Deus. A declaração de que nesta ocasião caíram a cidade das nações, versículo 19, ou como alguns traduzem, as cidades dos gentios. 2 outras cidades foram citadas aqui, Babilônia e a grande cidade, sendo esta última, de acordo com Milligan, Simcox e Wilder, e muitos outros, a própria Jerusalém, ou seja, Babilônia e Jerusalém. Quais as aplicações desse texto que vimos hoje para a igreja no presente? Como a visão de João traz ao mundo uma experiência dramática, a igreja precisa estar alerta e fortalecida para o que virá pela frente. Muita dor e sofrimento recai sobre aqueles que não estão protegidos do juízo de Deus. Contudo, frente a esse cenário assustador, o povo remido do Senhor deve estar alerta, preparado e vestido para o breve retorno de Cristo, lembrando que Ele voltará sem prévio aviso, como de noite vem o ladrão. Versículo 15. Concluindo, essas visões foram apresentadas com o propósito de anunciar a promessa da vitória do bem sobre as forças do mal. O juízo implacável de Deus vai se tornando cada vez mais intenso e traumático à proporção que a maldade resultante dos descaminhos da humanidade perversa alcançam os patamares inimagináveis. Em consequência, o fim do império das trevas se aproxima com o derramamento das 7 taças terríveis da ira divina sobre a terra. Isto assegura que a causa de Cristo finalmente triunfará. E como vimos no início, existem 2 times, o time dos vencedores e o time dos perdedores. Em qual time você quer estar? Você é salvo? Você está na igreja? Então aí vem algo bem interessante. Não é porque você está na igreja que você é salvo. Você deve buscar a salvação a cada dia. Deve buscar essa salvação a cada dia. Então, se você está na igreja e não tem certeza da sua salvação, se você está fora também e não tem a certeza da salvação, esse é o momento de você fazer um compromisso sério com o Senhor Jesus e fazer parte do time, do grupo de vencedores. Então hoje eu te desafio,
a entregar a sua vida ao Senhor e fazer parte desse time de vitoriosos em Cristo Jesus. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de Ti e queremos Te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que temos recebido a cada dia e que, ó Pai, a cada dia possamos ter a certeza que fazemos parte do time de vencedores, do grupo, ó Pai, de vencedores em Cristo Jesus, ó Deus. Nós triunfaremos sobre todas as artimanhas do inimigo, nós triunfaremos sobre todo o reino das trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa certeza a cada dia, que tenhamos essa certeza a cada dia, que fazemos parte do grupo de vencedores, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor continue conosco, nos orientando, nos guardando e nos fortalecendo cada dia mais e mais. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando a nossa escola dominical de hoje. E nós queremos convidá-lo para estar conosco hoje à noite, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você é aqui de Itaberaí, você é bem-vindo para estar conosco no templo às 19h30. Lá nós temos todo o protocolo de segurança contra esse mal que ainda assola o mundo. Então lá você vai estar protegido também, tá? Todos os cuidados estão sendo tomados. Você que não é aqui de Itaberaí, nós convidamos também para nesse mesmo canal no YouTube, tanto no meu canal quanto no canal da nossa igreja, nós teremos a transmissão ao vivo desse culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado para estar ali juntos também, louvando e adorando ao nosso Deus. E que o Senhor dê a cada um uma semana de vitórias. E eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Teu
Deus